Olá, meu nome é Iane e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Oswald de Andrade. Vamos lá. Aqui no nosso livro, na página 406, nós temos um poema dele que é muito clássico, que é o sobretítulo Pronominais. Esse poema vem em várias gramáticas ali quando nós temos o assunto de colocação pronominal, e aí vocês vão descobrir o porquê. Porque lá na gramática a gente tem os assuntos de próclise, ênclise e mesóclise, e aqui o eu lírico do poema vai tratar exatamente a respeito deste assunto. Mas vamos ver um pouquinho o que isso tem a ver com o projeto da poética do Oswald de Andrade. Olhem só, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, olha só, aqui, se você observar, você vai perceber que existe um apego à linguagem coloquial. E essa é uma das questões que a gente vai perceber bem marcadas durante a primeira geração do modernismo. Exatamente esse apego à coloquialidade. Por quê? Lembrem-se do lema do Mário de Andrade para essa primeira geração. Não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. O que eles não mais queriam era reproduzir a arte clássica europeia à guisa lá do parnasianismo, bem criticada no poema Os Sápios do Manuel Bandeira, que nós já analisamos por aqui também. Então, essas questões todas são importantes para a gente perceber a ideia das liberdades. Então, a gente vai perceber também nessa primeira geração uma desconstrução dessa ideia de metrificação, de esquemas de estrofação e também da colocação de rimas. O poema tem lá a sua sonoridade? Tem, mas ela é toda apegada à ideia que gira em torno da coloquialidade. Porque havia um interesse desses autores aproximarem ao máximo a grande arte do grande público, e por isso os poemas eram assim, pequenininhos e mais fáceis da gente entender, sem aquele rebuscamento da linguagem, para que as coisas ficassem mais simples para as pessoas entenderem. E por isso esse poema Pronominais é muito famoso, porque ele lida exatamente com a questão de próclise, ênclise e mesóclise, né? Porque lá na gramática, a regra me diz o seguinte: eu não posso começar a oração com o pronome do caso oblíquo, que é o que a gente usa. Ninguém fala, por exemplo, quando vai à padaria: dê-me 6 pães. Não, isso não existe. A gente fala: me vê aí 5 pães, por favor. Ou então 6 pão, né? É porque a ideia da coloquialidade tem uma liberdade bem maior. Então, às vezes, quando a gente está falando, a gente não tem aquele apego todo em relação às regras, às normas da gramática tradicional. E por isso, elas ficam, então, bem mais simples no estabelecimento da comunicação. A ideia é sempre estabelecer a comunicação. Se isso se deu, não tem problema nenhum. E é exatamente o que acontece aqui. Ele disse, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno. E uma coisa bem interessante é porque ele vai falar da ideia da miscigenação brasileira. Então, olha só, que poema pequenininho, mas rico a um só tempo, não é mesmo? Olha só, mas o bom branco, o bom negro e o mulato dizem todos os da nação brasileira, dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. É assim que a gente fala? Então é isso, gente. Muito fácil, muito simples de entender. Um beijo e fiquem bem!